alarme doméstica, e não repitam isso com muita frequência, né? Então, podem ter problemas aí com a justiça. De qualquer forma, está aí para vocês verem que com o Arduino vocês conseguem fazer tudo que vocês pensarem. Obrigado, Sal. Boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, quantos de vocês aqui tem central de alarme em casa? Legal. Isso é muito bom, né? Custa a casa de vocês, né? Onde é que vocês moram? Onde é que vocês moram? Vai ver bem certinho. Quantos de vocês têm alarme, aqueles alarmes de carro que você manda instalar, assim, que não é o alarme original do carro? Legal. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui uma técnica sobre como você pode quebrar, entre aspas, uma central de alarme doméstica, mas também essa técnica é aplicada tanto a alarmes domésticos, quanto carros, quanto portões, quanto todo o resto. Então, basicamente, tudo que use a frequência 433 MHz está sujeito a sofrer as consequências que vocês vão ver aqui. Então, dá para brincar com isso. Oi? Não, geralmente o pessoal se cuida, né? Mas se tiver. Então, um pouquinho sobre mim. Eu sou formado em ciência da computação. Eu conheço o Arduino já desde 2011, aqui no Global Code mesmo, foi meu primeiro contato com o Arduino. E eu já fiz cursos, já fui professor de cursos de Arduino, ministro algumas aulas ainda, mas meu trabalho mesmo é com web, eu sou programador de Symfony e tecnologias HTML5. Mas é aquela história, quando você é apaixonado por alguma coisa, fica difícil você ficar longe dela. Então a eletrônica comigo foi assim, a programação também. E aí quando eu vi o Arduino, não teve como, eu fiquei viciado também e começo a brincar com isso. Então o que vocês vão ver aqui vai ser um dos estudos que eu acabei fazendo. Eu tinha uma salinha que eu precisava ter um alarme para ela. Aí eu tinha um alarme lá velho, eu fui testar ele, começou a dar muito pau e não funcionava, não tinha jeito. Então eu disse, quer saber, eu vou fazer meu próprio alarme com o Arduino. Foi essa a ideia. Eu pensei, bom, vou começar por onde, né? Aí a primeira coisa que eu pensei, o mais complexo deve ser, eu imaginei, fazer um controle como esse, o Arduino ler um controle como esse e então acionar ou não na sua central. Um mês depois, fazendo algoritmos, testando, acabei desenvolvendo um programa que fazia leitura e tudo mais. Conseguia decodificar o sinal desse controle. E aí foi que eu percebi essa falha de segurança que a maioria desses controles traz. Então é inerente à própria tecnologia deles. Vocês vão ver depois isso. Então a central, claro, eu não terminei, né? Eu parei na parte mais emocionante e eu acabei não terminando a central, mas a parte mais divertida que foi descobrir como construir o funcionamento remoto e como hackear ela, vocês vão ver aqui. Basicamente, então, nós vamos ver o básico sobre um alarme de segurança, um pouquinho sobre transmissão de dados sem fio, como é que eu vejo a transmissão de dados sem fio, como é que ocorre a transmissão nesses dispositivos. E vamos ver algumas falhas, né, que tem nas centrais de alarmes domésticas. Tem algumas falhas muito simples, uma delas é muito simples, vocês vão ver que qualquer pessoa pode, não precisa fazer o mínimo esforço, você pode invalidar o funcionamento da sua central. Então é bem interessante isso. Depois, claro, a gente vai ver as correções, né, com o Arduino e a RFID também. Só um detalhe, né, eu não sou especialista em seguranças, então, como eu estava explicando, eu sou um robista, estava brincando com isso e acabei barrando por isso, disse, então isso aqui parece uma falha, e aí fui ver, e é isso mesmo. E eu juro pra vocês, em casa estava funcionando. Tá? Eu espero que fique certo. Então, basicamente, pessoal, como funciona uma central de alarme? Como vocês sabem, uma central ela tem um microcontrolador dentro. É simplesmente, né, um computadorzinho, um Arduino da vida, pode ser usado sem problema algum, que vai fazer uma sequência de rotinas. Ele vai ler os sensores que essa central monitora. Por exemplo, eu vou monitorar uma sala como essa, coloco o sensor na porta, um sensor dentro das janelas, por exemplo. O Arduino vai ficar lendo esses sensores, caso ele encontrar alguma coisa, ele aciona um atuador, e esse, claro, vai avisar você, entraram lá, entraram na sua casa. Então, esse é o funcionamento básico, né? Então, nós precisamos dividir em 4 grandes grupos. Componentes, né, que constituem uma central. A primeira parte é o acionamento, que seria um controle remoto que faz o acionamento da central. Qualquer controle simples. Ele liga e desliga a central. Se nós formos reduzir ao máximo, né, o diagrama de blocos ali de uma central, a gente pode chegar nisso aqui. Eu inicio a central, basicamente, verifico se tem algum sensor ativo. Se não tiver, volto a verificar se ele está ativo. Se não tiver, volto a verificar, ou seja, fico num looping infinito.
A função loop, né, que a gente está acostumado do próprio Arduino, pode ser usada para monitorar todos os sensores. Caso algum sensor esteja ativo, a gente aciona a sirene. Basicamente isso. Assumindo, claro, que já foi iniciado o alarme aqui, né, que já foi ligado e tudo mais. Então, como a gente pode ver, é bastante simples a rotina principal de uma central de alarme. Temos então o terceiro conjunto de componentes, que seriam os sensores. Aqui temos um sensor sem fio tradicional, que você compra e instala na parede, uma boa. Maravilhoso sensor sem fio, você só coloca uma bateria, dura de 8 meses a 2 anos, mas tem uns poréns que a gente vai ver daqui a pouquinho. E aqui nós temos um sensor de porta também, geralmente sem fio, onde é um sensor magnético, né, um head switch. A porta abre e ele simplesmente aciona. Por fim, nós temos os atuadores, que pode ser tanto uma sirene, que vai fazer o barulho, né? E também pode fazer uma chamada telefônica, seja como for, geralmente eu uso o próprio DTMF, faz a chamada, e envia você, opa, estou assaltando a minha casa. Complicado isso. Essa central aqui, inclusive, tem um módulo de voz, você pode gravar assim, ah, meu Deus, vem pra casa, estão assaltando, né? Você grava, tem essa opção. A pergunta básica é essa, né? O que acontece se um desses caras falhar? Então, a gente sabe que os atuadores são peças bastante simples, peças, vamos dizer assim, burras, né? Eu tenho só uma sirene ali, você manda 12 volts e acabou, ela tá atuando. A rotina básica depende do funcionamento do microcontrolador, depende do Arduino lá, conseguir ler, ficar funcionando, então isso não tem muito segredo. O problema que eu vou focar aqui são nos sensores e nos sistemas de acionamento, os controles. Então, nesses dois pontos eu vou mostrar as falhas que eu identifiquei. Ou seja, esses dois pontos, ou seja, 50% do sistema de uma central como essa tá com problema. Então, se você colocar isso, vai ver que não é seguro, não dá para continuar assim. Então, vou falar um pouquinho sobre a segurança na transmissão de dados sem fio. O método de transmissão de dados sem fio aqui é por radiofrequência, né, que é usado como celular, por exemplo, você vai conversar com alguém, você usa um campo eletromagnético. Como vocês sabem, se você ligou um campo eletromagnético, ele vai para todo lugar, ele se dissipa muito rápido, vai longe. Claro que se você usar uma antena direcional, você pode dizer, não, quero enviar esse sinal para lá, tudo bem. Mas vamos supor que eu quero enviar um sinal daqui, eu vou compartilhar a internet com o meu vizinho, né? Vou mirar a antena lá em cima, vou mirar na casa dele. Mas se o vizinho atrás dessa casa tiver uma antena e você não colocar uma senha nessa rede, ele vai roubar teu sinal e vai navegar na tua internet de graça, né? Então, o campo eletromagnético você não consegue dizer assim, não, ele é meu e ninguém mais acessa. O que você pode fazer é colocar uma senha de acesso, aí você melhora a segurança, WPA, por exemplo, né, com rede sem fio. Mas, como a gente vai ver aqui, não existe segurança nesse tipo de sistema de central de alarme. Antes de mais nada, para a gente saber do que eu estou falando, como é que é essa questão de segurança, é importante entender como funciona o controle, né, porque é ele que transmite o sinal. Então, vamos começar rapidinho aqui com o funcionamento do controle remoto. Se você abrir um controle remoto como esses aqui, controle comum, é baratíssimo, R$20 você compra aqui no Brasil mesmo. Você vai encontrar três partes principais, então as capinhas e o miolo dele. Bastante simples. Aí claro que embaixo vai a pilha, né? Pilha de 12 volts, bateria. Essa aqui é a visão frontal. Eu trouxe um pouquinho mais complexo aqui, mas mais antigo na verdade, não é SMD. Esse aqui é SMD, a gente já vai ver como é que ele é. Temos dois botões, basicamente, para fazer acionamento, por exemplo, sei lá, abrir o portão, abrir a casa, posso separar, né? Geralmente o pessoal cadastra os dois para a mesma função, mas são duas opções. O LED para indicar e aqui nós temos as bobinas que vão fazer gerar frequência de 433 MHz. Se a gente virar a parte de trás, como eu disse, esse aqui é mais antigo, é um controle bem mais antigo, esse aqui é um SMD, então o circuito integrado principal que faz toda a sacada está aqui. Aqui é o nosso micro Arduino, vamos supor assim, só que ainda bem mais simples porque ele é bem burrinho, depois a gente vai ver porquê. Mas é um circuito bem bobo que manda o código binário que corresponde ao, digamos, o ID desse controle aqui. Então, aqui nós temos o setor do CI, aqui nós temos o setor dos botões, onde tem dois resistores pan-down. Quem já brincou com botões, né? Acaba se familiarizando com esse circuito. E aqui em cima nós temos o sistema de amplificação nesse transistor e a antena que vai fazer o envio do sinal. Então esse é o conjunto básico, né, dos componentes. Quando você apertar o controle, é isso que vai acontecer. A pilha vai alimentar o CI, que o botão vai ligar o circuito, né, para fazer com que a pilha alimente o CI, e esse CI vai gerar um código que vai passar aqui para o sistema de amplificação que vai jogar na antena. E essa antena, como vocês viram a bobina antes, é regulada a 433 MHz. A frequência 433 por si não é um problema, poderia ser qualquer frequência.
seja 300 MHz, 500, 900, as frequências do celular, 2.4 GHz. O problema é o que você está transmitindo, como você está transmitindo. Então é importante deixar claro que não é a frequência 433 MHz que é o problema, né? Porque você encontra sim dispositivos seguros, que é o que eu vou falar no final da apresentação, usando essa frequência. Um pouquinho então sobre o funcionamento. O circuito integrado que a gente vê nesse controle aqui é um HP6B20B. Se você pegar o datasheet dele, você vai ver essas informações. Poxa, ele é bem legal. As aplicações dele é sistema de alarme, sistema de cigarro, sistema de fogo, porta de garagem, controle de carro. Então, nossa, você pega o datasheet, legal, é isso que eu preciso do meu projeto. Aqui diz a tensão de operação dele, então ele tem um range muito grande de tensão, ou seja, a bateria pode ir caindo a tensão e ele continua funcionando, isso é muito bom. E tem algumas coisas interessantes, como o consumo baixo, o resistor que vai fazer o oscilamento funcionar só precisa de ser de 5%, então de tolerância, isso é muito bom, é um resistor barato, fácil de conseguir. A quantidade de dados que eu quero transmitir, eu seleciono aqui, a quantidade de endereços é muito grande, então eu posso endereçar ele de vários controles diferentes com o mesmo circuito, consigo fazer. E aqui, como diz, né, é uma interface fácil para você usar com mídia de radiofrequência ou mídias infravermelhas, que seriam os controles daquele, você vai trocar o canal da tua TV. Você poderia usar um circuito integrado desse para modular o sinal. É isso que diz no datasheet, pelo menos. E olha só, esse é o circuito, né, se a gente fosse ver bem de perto, é bastante simples a conexão. Você tem um resistor aqui, um botãozinho, um LED de 12 volts, e aí coloca um circuito transmissor e pronto. Então você já está gerando sinal aí e tudo mais. Esse aqui é um exemplo pessoal de transmissão. É um exemplo fiel da transmissão que esse controle faz. A gente decodifica ela, vai gerar zeros e uns. Como vocês sabem, né? Sistema binário é a base da informática, então você só precisa dizer 1, 0, 0, 0, você vai pegar isso aqui e você vai gerar uma palavra única. Essa é a ideia. Aí o problema. Quando você aperta uma vez a tecla, ele envia um código binário. Quando você aperta novamente, o mesmo código binário é enviado. Você aperta de novo, o mesmo código binário é enviado. Aí você continua apertando o dia inteiro. Tá, eu não fiz isso, né? Foi o dia inteiro. Mas você fica apertando várias vezes e sempre é o mesmo código. E é aqui que está o problema. Se eu descobrir esse código, se eu criar um controle, inserir esse código nesse controle, eu vou simular esse controle. Eu vou ser esse controle. E é isso que a gente vai ver como foi feito aqui. Então, vamos lá. Vamos começar com a parte prática mais divertida. Como é que a gente ouve, né, essa radiofrequência? Porque nós humanos, infelizmente, não temos, né, antenas que recebem radiofrequência. A única frequência que a gente vê é no Sol, é a luz visível, mas seria tão legal já pensou ouvir ultrassom ou não, né? Você poderia ver muito lixo também no ar, mas seria legal ver algumas ondas passando aqui seria mais fácil de acreditar, pelo menos, que elas estão passando por nós. O material que a gente vai precisar para fazer isso, já que o nosso corpo não tem essa funcionalidade, é um módulo receptor de 433 MHz, um módulozinho simples. Já vou mostrar aqui a plaquinha para vocês. Esse módulo vem pronto, ou seja, você alimenta ele e pronto. Ele já recebe, já te dá os dados binários correspondentes à frequência que você está olhando. Uma fonte 5 volts, que é comum, fácil de conseguir, pode ser a própria fonte do Arduino. Um isolador óptico, que eu já vou explicar porquê. Conector P2, que é para você conectar na tua entrada de microfone do computador. Nós vamos fazer análise com o computador, com a placa de som, já vou explicar isso também. Protoboard e fios para comunicação. Aqui está o módulo receptor, pessoal. Tem vários desses, é muito barato. Por R$20 você compra no Mercado Livre, por exemplo. O transmissor e o receptor. Então é baratinho para fazer o circuito. Aqui você alimenta ele com 5 volts, o ground, né? E aqui nós temos a saída. E uma anteninha aqui, se você quiser. Aqui eu acabei não usando antena, mas para ter um alcance mais longo, né, você coloca uma anteninha. Então, pessoal, é muito fácil de ligar esse módulo. É só fazer essa alimentação aqui e pronto, você já tem o sistema funcionando. Por que foi usado o optoacoplador, pessoal? Quem que conhece um optoacoplador já brincou com algum? Ok, então deixa eu explicar rapidinho como é que funciona. O Arduino ele precisa ter uma certa segurança para você usar ele, porque se você, por exemplo, eu pego um fio de antena e posso ligar direto no Arduino, eu explodo ele. Eu explodir ele, isso acaba com o Arduino. Se eu vou receber dados é a mesma coisa, então eu preciso proteger o Arduino. Esse optoacoplador basicamente isola o mundo externo hostil do mundo interno digital do Arduino. Então ele faz esse isolamento, ele dá essa segurança, basicamente por isso. Nesse exemplo aqui, claro que tem outras aplicações, mas essa é a parte principal. Eu estive fazendo alguns testes, a gente vê na internet, eu sempre quis ter um osciloscópio, né? Um aparelho grande, bonito, uns R$1.500, R$2.000, um osciloscópio legal.
E eu pensei, mas ainda não dá. Mas eu queria trabalhar com isso. Então eu fui ver na internet, o pessoal usa a placa de som do computador para receber os dados. Com a placa trabalha ali 96 kHz com facilidade, você tem uma frequência bem legal que você pode analisar. E eu pensei, mas se eu pegar e colocar então só um computador para isolar, eu alimento ele, o circuito na ponta e na saída eu coloco o microfone. Porque o microfone é o quê? É um dispositivo que fica fechando e abrindo curto, basicamente. Ele não abre totalmente curto, né? Ele muda a resistência, basicamente, do circuito. E esse carinha pode fazer essa mesma coisa. Eu descobri que ele faz a mesma coisa. Então, o que foi usado basicamente? Aqui no pino 1 e 2, eu ligo no lado hostil do mundo, né? O mundo externo, ou seja, direto lá do módulo receptor de 433 MHz, eu engato aqui no pino 1 e 2. E o pino 4 e 5, que seria a saída desse circuito integrado, eu ligo direto na placa de som do computador, na entrada do microfone. Porque conforme esse LED aqui for ligar, esse sensor de luz aqui desse lado vai variar a resistência. Ou seja, eu transfiro dados do mundo para o outro, do mundo externo para o mundo interno do Arduino. Então isso te dá, eu chamo de micro osciloscópio, né? Você consegue ter um osciloscópio de um custo ridículo, né? Você pode abrir uma fonte de computador, você tira lá o octocomputador, não custa nada. Pode fazer todo o circuito e você consegue ver frequências de até 96 mil Hz. Na verdade, você vai ficar dependente da sua placa de som. Quanto maior a análise que ela fizer, maior a frequência que você pode analisar. Então, basicamente, a gente vai usar a placa de som do PC. A gente isolou ela fisicamente com esse octocomputador, conectou a entrada no computador, como foi visto, como eu já falei, e a questão da amostragem vai ficar limitada, né, com a placa de som. Então, pessoal, aqui é o circuito eletrônico. O módulo, bastante fio, tá? Mas são só fios de alimentação, ground e 5 volts. E aqui é o circuito octocomputador. Então sai aqui esse fio azul, vem para cá, alimenta o octocomputador e esses 3 fios vão para a placa de som do PC. É só isso que precisa, é só esse o hardware para você ouvir a radiofrequência. Então vamos lá, vamos brincar um pouquinho. Como é que a gente, o que a gente vai ler? Como é que a gente vai ver esses dados? Foi usado o programa Audacity, é um programa open source, roda Linux, roda Windows, se não me engano tem versão para Mac também, né? É um programa bem completo, muito legal. Eu só uso a funcionalidade básica, que é ligar lá o modo para gravar o som, dar um espaço ali para parar o som e analisar esse som, essa frequência, dar um zoom com o mouse, que ele é muito bom nisso. Eles conseguem ver cada amostra, o que ele fez, como é que funcionou. Então esse aqui é um exemplo de onda sonora, que você lê no computador e essa onda foi gerada pelo controle. Como vocês podem ver, existe um padrão aqui. Se olhar com bastante tempo nesse padrão, vocês vão ver que dá para identificar alguma coisa aí. Seria basicamente isso. Nós temos intervalos iguais aqui. Se for abaixo da linha, corresponde a 0. Se for acima da linha, corresponde a 1. E quando eu tenho dois intervalos do mesmo tamanho, igual a esse aqui, por exemplo, como é o caso aqui, são 2 zeros, 2 1s, e assim por diante. Então o segredo é pegar sempre uma faixa fixa e ver o que eu tenho ali, se eu tenho 0 ou se eu tenho 1. O espaço desses intervalos, pessoal, é de 500 microsegundos. Então, não é milli. Eu pego um segundo, eu divido em 1000 partes, eu tenho 1 milissegundo. Se eu dividir pela metade, eu tenho 500 microsegundos. Então, é muito rápido a frequência de trabalho. Então, o segredo é pegar esses intervalos aqui. Aqui eu dei um zoom, né? Por isso ficou mais largo. E aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 0, aqui eu vou ter outro 0, aqui eu vou ter 1, mais 1, 0 e assim por diante. Visualmente, eu estou interpretando o código binário transmitido pelo controle. É isso que a gente está fazendo aqui. Por que 500 microsegundos? Só por curiosidade, a maioria dos controles é configurado para mandar os dados a 2 kHz. Esse módulo que eu estou usando também, esse módulo, o módulo receptor de 433 MHz também recebe a 2 kHz no máximo. Então, se você fizer uma regra de 3, 1 Hz é igual a 1 segundo, 2 kHz, aqui você tem um tempo que seria 500 microsegundos. Só por curiosidade. E aqui nós temos então a sequência binária que foi lida, né? Que foi o exemplo que eu falei antes. Eu preciso de um voluntário que tem um controle remoto. Eu não vou depois olhar onde é que você mora, onde é que está o teu carro, fica tranquilo, tá? Eu prometo que eu vou guardar tudo. Pode ser de carro. Pode ser de carro, só não esses controles assim. Esse tem proteção máxima. Esse eu acho que funciona. Vamos fazer um teste. Vou sentar aqui então, só um pouquinho. Pode ficar aqui já. Eu vou pedir para você. Tem seguro, só cara? não guardem a sequência binária depois. Você pegaram lá na PQP. É um Fit 147, bem feio, né?
pegar ele não. É roubado. Pode apertar. Aperta mais uma vez. Só um pouquinho. E vai funcionar. Aperta novamente. Talvez seja o seu controle. Deixa eu só verificar essa aqui. Talvez o controle não seja, né? Na frequência está Oh, ali, ó, Paulo. O zoom. Ou é alguém que está apertando o controle? Ah, esse aqui? Pode ser então. Então desculpa, mas eu não vou conseguir pular teu controle. Você deu bem, você deu bem. Então, pessoal, vou apertar novamente. Ok. Ah, mas só fez um barulho lá, só fez algum ruído. O seu também? Esse aqui já está tranquilo. Você está apertando junto? Não. Ah, tá. Mas esse aqui já dá para testar, obrigado. Então vamos lá, vamos ver o que nós lemos aqui. O que é esse negócio, essa imagem aqui. Então, se a gente der um zoom, é só usar o scroll aqui, olha só o que a gente vai ver. Primeiro vamos reproduzir o som, né? Eu vou colocar o espaço aqui na frente, vou apertar o espaço e ele vai reproduzir o som. Vou colocar aqui perto do notebook. Só um pouquinho, sem aumentar o volume não dá, né? Só um pouquinho. Ok. Novamente. Deixa eu aumentar de novo aqui, acho que está muito baixo, né? O pessoal lá atrás não viu. Toca no microfone, né? Tem um monte de cabrito agora. É isso aí, o barulho é esse mesmo. Então é só uma sequência de batidas. Vamos dar um zoom nesse código para ver o que a gente consegue encontrar nele. Eu vou ampliar ele um pouquinho aqui do lado, uma vez, mais uma vez. E aqui nós estamos. Então, pessoal, se vocês olharem, a gente já consegue identificar um padrão. Só um pouquinho, eu vou passar mais um pouquinho para frente o código. Ok? Dá para ver então que ele tem uma sequência inicial e ele vai até o final. E é um conjunto de zeros. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Isso aqui geralmente é o inicial, né? O frame inicial para dizer, olha, estou transmitindo. Então, para ver que um controle qualquer que funcione nessa frequência, você consegue ter o código dele. Basicamente é isso que acontece. Obrigado. Ó, para mostrar que eu não vou fazer nada aqui, vocês estão de prova, eu vou apagar aqui, apaguei. Não fui eu, qualquer coisa, ok. Tá tranquilo. Então, pessoal, uma vez que você faça isso, você já tem um código. Se clonou, eu já fiz, já está clonado, né? Se não tivesse mal, vocês viram eu excluir. Tá excluído. Então dá para clonar com muita facilidade isso. Esse é o hardware necessário e aí nós já clonamos o código. Agora falta só a gente simular o controle, fingir que a gente quer um controle. Como é que a gente faz isso? A gente precisa de um hardware muito difícil de conseguir também. O Arduino e um módulo transmissor de 433 MHz, pessoal, é só isso, é só dois componentes. Que você já tem em casa o Arduino, deve ter lá o estoque em casa, pega um deles, né? E aqui você tem o módulo transmissor 433 MHz. Esse módulo tem 3 fios que você vai usar para fazer o funcionamento dele, que é ground, né? VCC, que seria 5 volts, e dados, que é o branco aqui, que eu coloco na porta digital 2 do Arduino. É só isso. Você já tem um controle remoto na frequência 433 MHz. E aí basta codificar ele e você vai ter o código correto enviado. Então eu vou mostrar para vocês provando que o código que eu vou enviar com o Arduino é o mesmo código da central de alarme original que eu comprei, né, junto com ela, que é essa aqui. Esse botão vermelho aqui, depois eu vou mostrar para vocês, ele liga a central. Por enquanto eu só vou provar que o código que ele transmite é o mesmo código que o meu Arduino está transmitindo. Então, vamos lá. Primeiramente eu vou gravar o código original. Uma vez. Mais uma vez. Ok, só para eu ter o código original. Esse é o código do controle. Então, se a gente der um zoom aqui. Está aqui o que eu mostrei antes, né? Está aqui o código do controle. Fácil de ler, a gente já pode sair codificando. Então, agora eu vou ligar com o Arduino. Está aqui o Arduino, deixa eu só dar um zoom out aqui. Ok, vou deixar gravando. Vamos dar um minuto aqui, segundos. Ok. Então está aqui o Arduino, está ligado. Agora eu vou ligar ele para vocês verem que vai aparecer o código aí na tela. Vou ligar ele no Arduino 2, que é o que está configurado. Eu não fiz nenhum botão aqui, pessoal, é só engatar aqui o fio e pronto, tá? Simplificado o negócio. Mais uma vez.
Ok, então conforme eu deixo, né, ele vai aumentando o tamanho ali da onda. Mas pode ser só 2 repetições dessa mesma sequência de códigos é o suficiente. Vamos dar um zoom agora, vou cortar aqui, ó, cortar aqui embaixo, para que ele possa ficar no mesmo lugar. Eu virei profissional na Siri aqui, ó. Cortando aqui, daqui a pouco eu estou juntando sons, vai ficar um negócio animal. Daqui a pouco eu sou um DJ. Desculpa aí, eu sou DJ, tá? Eu não sou, eu não sei nada. Eu vou sincronizar os dois para que eles comecem exatamente no mesmo ponto, tá? Só vou cortar aqui, ó. Acho que tá por aí. Olha só, vou cortar mais um pouquinho. Então, pessoal, continuando aqui. Vocês vão ver que a frequência é a mesma. Se eu levar até o final, a frequência é a mesma. Então, isso porque o Arduino já reproduziu, eu já programei. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que foi feita essa programação. O código é muito simples. Mas então isso aqui é só para provar que o código que está sendo transmitido pelo controle remoto, por esse controle comum aqui, está sendo transmitido também com o Arduino. Então é isso que eu quis provar com esse experimento. Agora vamos ver o código fonte necessário aqui, pessoal. A gente só precisa pegar o código 1010, gravar ele no vetor. Aqui é o vetor de dados. Coloquei toda a sequência que a gente leu ali. Criei algumas variáveis aqui, um índice para poder contar esse vetor, para poder dizer assim, saber qual o índice que eu estou no vetor para poder varrer ele depois. A quantidade de paradas que eu vou explicar depois. E uma variável aqui de controle. Eu iniciei, o Arduino precisa de um timer. Um timer basicamente é um relógio, né, que você configura quando você quer que ele desperte, a cada quanto tempo ele tem que despertar. Então aqui eu disse que o relógio desperta a cada 500 microsegundos, que foi o que a gente viu antes lá. E eu disse assim, cada vez que você despertar, você chama a função envia código. E essa função, olha só que simples, pessoal, a função. Primeiro ela vai verificar se o índice já chegou no final do vetor, que é a primeira linha aqui. Não chegou ainda, começou agora. Então, se não chegou ainda, aqui é o final do if, olha só. Nós temos aqui uma escrita digital no pino 2. Pino 2 do Arduino, eu nem coloquei variável, deixei já o pino 2 direto aqui, com o valor do vetor, com o vetor, né, e o índice que eu estou colocando, lendo os dados. Tem um note aqui na frente que eu precisei só inverter cada bit. Então eu só coloco o note para o que era 0 virar 1, que era 1 vira 0. Porque foi preciso porque a gente lê os dados ao contrário. Isso é uma questão do próprio optocomputador. Então, e aqui embaixo, por fim, a gente incrementa o contador, né? Poderia ser feito, otimizado isso, mas eu quis deixar bem separado para ficar bem claro como é que funciona. Então, pessoal, o segredo aqui é enviar todos os códigos, toda a sequência. Enquanto você não percorrer todo o vetor, enquanto você estiver na metade do vetor, até antes do final, você vai enviando, vai enviando. Depois que você enviar, depois que você chegar no final, o teu ponteiro foi no final do vetor, aí vai entrar dentro desse if aqui, esse primeiro if. E ele vai gerar umas sequências de zeros. Ele vai escrever zero para dar um intervalo de sincronismo para começar a transmitir de novo. É só isso que acontece aqui dentro. Então, enquanto não chegar o contador de stops, que é 22, ele vai escrever zero, como dá para ver aqui, ó, digital write 2, 0. Vai enviar as low e zero, a mesma coisa, né? Então ele vai enviar 0 volts no fio e depois vai começar a transmissão de novo. Como é que ele começa de novo? É quando a quantia o contador aqui de stops chegar no final, aí ele zera os contadores e começa de novo a transmissão. E aí vai fazer o que vocês viram ali, que é fazer essa mudança, essa transmissão de zeros e uns, pausa, zeros e uns novamente. Ok? Então, aqui foi provado, né, o envio. Eu já vou mostrar isso aqui funcionando, ok? Então vamos à parte mais crucial, que são as falhas, as cruéis falhas de segurança. A primeira falha, pessoal, então da central, que eu quero mostrar para vocês, é uma falha muito ridícula. É muito ridículo. Eu não sei como os fabricantes fazem isso, eles deixam o mercado com centrais como essa. Por quê? Essa falha, pessoal, que eu vou apresentar com vocês, eu só preciso de um controle igual a esse aqui. Um simples controle igual a esse, pode ser de qualquer central, de qualquer carro desse, seja 433 MHz, você vai fazer esses sensores falhar. Mas como assim, Paulo? Olha só. Vou ligar a central aqui. Aqui é uma central simples, eu comprei no Mercado Livre R$100, é uma central bem bacana. Fora o que a gente vai ver aqui, né? Fora isso, ela é bem bacana. Vou ligar ela aqui. Ok. Só para provar que ela está funcionando com esse controle, eu vou acionar ela aqui. Ok, acionei, vou desacionar. Ok. Acionando novamente, ela já está mostrando aqui, ó, as zonas estão funcionando. Então, já estou monitorando o sinal. Legal. Se eu pegar esse incrível sensor sem fio que você compra por cerca de R$30 e mandar para alguém, dispara. Legal, a central funcionando. Muito bom. Vamos desligar aqui. Ok, desliguei a central.
Então, funciona. Lindo, maravilhoso. Agora vem a pergunta. Qual a frequência que esse sensor trabalha mesmo? 433. Qual a frequência do controle do nosso colega? E se eu transmitir as duas frequências ao mesmo tempo? Vai estragar. É isso aí, já era, né? Então vamos ver isso funcionando. Pessoal, então vamos fazer o seguinte. Eu vou precisar da sua ajuda novamente. Esses controles têm essa opção de teste. Você só já vê ele aqui, ele fica transmitido o tempo todo, tá? É um controle bem interessante. Então eu vou acionar a sirene. Primeiro eu vou descartar aqui, não tem nada, ele já acabou de disparar, então vai demorar para disparar novamente. Vou ligar a central. Liguei. Por favor, segure o seu controle apertado e não solte. Eu vou chavear aqui, pessoal. Chaveei. Solta esse controle. Certo? Então, é isso, pessoal. É isso que acontece. Enquanto ele estiver apertando o controle lá... Desligar aqui que ela não está querendo desligar. Mas, então, pessoal, é isso que acontece. Esse incrível sensor que você instalou na sua casa inteira, colocou uns 15 por quarto, né, para garantir que vai pegar o ladrão lá. Colocou na garagem mais uns 10 só na porta, né? Embaixo, acima, do lado, toda a porta, toda faceira, tô seguro, né? O que vai acontecer? O cara simplesmente pega um controle desse, abre, passa uma fita isolante ali no botão, coloca no bolso. Meu irmão, já foi. Ele abre a porta aqui e tem acesso a tudo. Porque o controle dele tá ferrando com o sinal da casa inteira. Oi? Tentaram quebrar uma central. Nossa, mas então talvez a central fosse mais complexa que essa, me ajuda que seja isso. Essa aqui é uma central comercial barata, né, que está sendo vendida. Como se você entrar no site lá da PPA, eu vou falar mal porque assim, eu tentei entrar em contato com eles, tá? Eu juro que eu tentei. Eu mandei um e-mail 2 semanas antes do evento, dizer, apresentei, falei que eu ia apresentar sobre isso. Só quero uma visão de vocês, o que vocês acham disso, por que está continuando no mercado esse produto. Não recebi resposta, claro. Já sabia que isso não ia acontecer, mas tudo bem. Eu liguei atrás, disse, não, eu vou ligar porque eu quero mesmo ter a visão deles. Oi? Então eu pensei assim, tudo bem, então eu vou entrar em contato. Aí entrei em contato, ele chamou 5 vezes, deu, falou, tal, o que é? A secretária atendeu, legal, eu pedi, eu quero falar com, eu expliquei meu problema, deve passar para alguém. E passou e ficou 5 minutos na linha com a ligação. Isso é sério, pessoal, eu tentei entrar em contato com a empresa, então infelizmente eu não tenho uma visão da empresa sobre isso. O que eu posso dizer é o que vocês viram aqui. Infelizmente você traz PPAs, não é só essa marca, mas essa é uma delas, apresenta esse defeito. Mas o PPA mudou agora a cartografia, você está trabalhando nisso não. Tá? Oi? Eles mudaram a cartografia, eles criaram um algoritmo próprio. Né? Eu não cheguei a ver isso, por isso eu entrei em contato com eles. Ah, tá, porque assim... Já desenvolveram, né? Chamaram a equipe lá e já resolveram. Mandaram. Sim. Porque meus clientes têm. Quem quer aderir a um controle novo para PPA, que tem um portão, vai ter essa dificuldade. Vai ter que comprar uma receptora nova, isso vai mudar todo o mercado. Ah, que legal, que legal. Sim, eu ia falar sobre essas notícias. Foi esse mês, né, que aconteceu vários casos. Ó, que bom saber. Então, pessoal, olha só, a PPA já está mudando a tecnologia, obrigado. Já mudou a tecnologia, isso é bom saber, porque eu comprei faz um mês essa central. Porque eu queria pegar a última, né, para poder mostrar que é a última. Mas como eles não me responderam o e-mail, eu não consegui entrar em contato, então que bom saber, obrigado. Isso já ajuda bastante. Então se cuidem com as outras centrais, tá? As concorrentes agora. Tá? Por segurança, comprem centrais concorrentes, testem, para ter certeza se isso realmente é seguro. Então pessoal, como vocês viram, uma central como essa, uma central comum, bastou pegar o controle de carro, você acabou com a segurança da central. Então essa é a primeira falha. Qual é a solução para isso? Simplesmente não use sensores sem fio. É só isso. Não use sensor sem fio. A maioria das centrais, pessoal, inclusive essa, ela tem um barramento, não está aqui nessa foto, depois eu vou mostrar como solucionar isso. Tem um barramento que faz a comunicação. Daqui a pouquinho eu mostro isso. Então, com um barramento simples, você engata aqui o seu sensor com o fio, aí você está seguro quanto a isso. Então, a minha ideia aqui não é dizer não compre nenhuma central, é dizer assim, ó, você pode comprar, mas vamos segurar ela para ficar tranquilo. Mas como o nosso amigo falou, a PPA agora mudou, então, legal, bom saber. A segunda falha, então, é a gente usar um controle remoto, essa aqui é mais divertida, que não é seguro. Deixa eu só desligar aqui, senão ele vai ficar incomodando. Vai impedir que eu ordene ligue a central. Então,
Então, vocês viram que eu clonei o código no Arduino, certo? Nós provamos que o código era igual, o de cima aqui era do próprio controle e o segundo do Arduino. Então, vamos testar isso. Vamos ver como é que funciona. Vamos ligar aqui a central. Vou alarmar ela. Alarmada, ok. E agora você vai pegar o Arduino, né, que tem aquele código que vocês já viram. Vamos fazer uma incrível conexão. Tá desligado. Agora é só abrir a garagem lá, só abrir a janela e já deu pô. Você já pode entrar, fica à vontade. Ah, mas daí para o cara não saber que alguém roubou, você vai lá no final, antes de sair e liga a central. Então, pessoal, essas coisas agora vocês já viram, né? É assim que acontece. O segredo é ter o Arduino na mão, o resto só uma coisa pequena. Pessoal, contornando então as falhas, aqui eu já falei, né? Usa um sensor com fio em vez de um sensor sem fio. Então essa é a primeira falha que você corrige com facilidade. Fica feio, né? Se você já fez a instalação da casa e você quer instalar depois, mas vale a pena ficar feio aqueles fios lá do que usar um incrível sensor sem fio que é tão cômodo, você vai lá e coloca e pronto. Como vocês viram, o sensor não serve para nada. É aqui que eu falei para vocês sobre o barramento. Nós temos a porta comum aqui da central, e essa placa aqui está dentro da central mesmo, né? Nós temos a porta aqui que você coloca o sensor que normalmente fechado, é um sensor com fio, você encontra em qualquer loja de casas elétricas, é bem tranquilo. Então, segredo, trocou o sensor sem fio por um sensor com fio, você já está seguro contra a primeira vulnerabilidade. Agora, contra a segunda, aí nós temos um problema sério. Então, essa é a solução simples para a segunda opção. Faça o seu controle, não use o controle junto com a central. Não, mas é simples, somente é simples. Então, basicamente, a gente vai fazer um controle. Para saber como a gente vai fazer o controle, o que é um controle? Como é que eu vou fazer um Arduino da vida ligar uma central como essa? A maneira mais segura que eu encontrei é fazer um dedo vir aqui e apertar os botões, porque não tem erro, né? Aqui não tem Wi-Fi, é o dedo, digamos, apertando. Então, só que para não ter que ter uma pessoa lá, você faz uma ligação, liga o alarme, desliga, não dá, né? Compra o chinesinho, tá resolvido, coitado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o Arduino acionar esses botões aqui. E essa central é legal, pessoal, que ela tem um barramento aqui que usa o RJ45. Então fica bem fácil você fazer o acesso aqui. Então, primeiramente, a gente precisa descobrir como funciona o painel da central, como é que ele aciona. Aqui uma imagem dele desmontado já. Tem aqui o teclado membrana. Quem já trabalha com teclado membrana vai ficar familiarizado com o funcionamento. E aqui os botões, né? Basta você apertar aqui, fazer o curto aqui, ele liga. Só que eu não queria estragar o painel original, eu não queria soldar em um ferrinho, usar um transistor lá e chavear, um relé, por exemplo, lá e chavear. Eu queria destruir o mínimo possível essa central, deixar uma coisa bonitinha. Então, a ideia foi usar esse circuito aqui que faz a conexão mesmo. Então, para isso, eu precisei entender como é que funcionava o circuito elétrico. Desculpa, tá? Mas minha letra é horrível mesmo, não tem jeito. Aqui eu basicamente desmontei uma mini engenharia reversa, digamos, para entender como é que funciona o circuito. Você simplesmente segue a trilha, e aqui eu fiz um esboço de como funciona esse circuito elétrico da plaquinha aqui da frente. Tendo esse esboço em mente, eu já sabia que eu precisava juntar quais fios para simular o botão 1, 2, 3, e depois o botão 1 novamente, que é a senha. E aí, quem teve aqui ano passado na trilha de Arduino? Várias pessoas. Se vocês assistiram a minha apresentação, eu apresentei o meu TCC aqui, onde tem essa placa aqui para fazer automação residencial, para ligar luz, portões, qualquer coisa você pode acionar com ela. É basicamente uma placa tomada, né? Aqui o pessoal da Eletrolivre tem a tomada, a placa tomada, só que tem aqui um Arduino e um módulo de rede. Esse módulo é aquele mais baratinho. Então, para esse propósito, ele funcionou legal. Então, você manda a requisição via rede, o Arduino interpreta e aciona o relé. É isso que acontece. Então, eu acabei aproveitando essa própria placa, liguei aqui o barramento, né, vamos dizer, liguei aqui para a linha central e pronto. Aciona com os relés. Conforme eu fechar os relés, vai apertar o botão, por exemplo, o botão 1, botão 2, botão 3, e aqui eu pressiono o botão 1 novamente. Então, eu limitei a senha, né, a 3 dígitos. Mas como o ladrão não vai ter acesso à sua central, então fica tranquilo. Só esconde ela. Ou você pode aumentar essa placa e ter acesso a todos os dígitos, se você preferir. Poderia tirar o teclado também, né? Poderia tirar o teclado. Exatamente, tira o teclado original fora, se você preferir.
Aqui eu não quis, né, destruir, mas pode ser feito isso sim, sem problema algum, pode ser tirado. E aqui, pessoal, a lógica de acionamento, uma rotina bastante simples. Ligar e desligar o alarme, eu chamo essa função e passo aqui o botão que eu quero que ela simule. O botão vai ser recebido aqui como parâmetro e tem uma função lá atrás que ele me diz qual pino do Arduino está correspondente a esse botão. Então eu obtenho esse pino aqui, ligo ele, espero 200 milissegundos, desligo ele e espero mais 200 milissegundos. É essa a função principal, digamos, nessa plaquinha aqui que vai ligar e desligar o alarme. Bastante simples mesmo. E como eu falei para vocês, a gente vai resolver com uma sugestão de RFID. O que é RFID basicamente? É um sistema que permite você fazer você usar um cartão como esse como chave e você vai chegar, por exemplo, aqui a cerca de menos de 10 centímetros e ele vai fazer a leitura. Então é uma chave só que em forma de cartão. Qual que é a vantagem? Você carregar uma chave, né? Você vai ligar uma chave que vai acionar uma chave normal que vai acionar um circuito elétrico. Você pode usar um cartão RFID. Então, esse aqui que eu usei trabalha a frequência de 127 kHz, a leitura é bastante limitada. Tem opções de leitura mais distante, mas aqui a ideia é que seja limitada a leitura para que você esteja, eu cheguei em casa de a pé, eu passo lá na frente do portão da minha casa com o cartão, ele abre o portão e já desliga o alarme, por exemplo. Essa é a minha sugestão aqui. O RFID a gente vai usar apenas para se você estiver de a pé e quiser acionar aqui a tua central. Só que se você está chegando em carro dirigindo em casa, você não vai sair do carro, abrir a porta, pegar embaixo do chuva, pegar o cartão RFID para a sombrinha lá e passar, aí desalarmar a casa, né? Então, para isso também tem uma solução que eu já vou mostrar. O circuito eletrônico é bastante simples, nós temos aqui a placa principal, o módulo que já faz a leitura, faz toda a parte difícil, e ele só te retorna uma informação serial, um código serial. Então, você passou o cartão, ele te manda uma string com o código daquele cartão. Basicamente isso. Então, via serial, o Arduino fica ouvindo, se chegar a string que ele reconhece, ele liga e desliga, ele chama aquelas funções que vocês viram lá. E aí você aciona essa placa, por consequência liga e desliga o alarme. Essa plaquinha é essa aqui, pessoal. Então, claro, é um protótipo, como eu falei antes, nós temos aqui o shield de Ethernet, embaixo o Arduino, e aqui o módulo, e aqui a anteninha que vai fazer a leitura. Ok? Então, vamos mostrar o funcionamento aqui. Vamos ligar o barramento. Ok. Eu não sei se eu tinha desligado, deixa eu ver como é que está essa central. Ok. Está desligada. Eu vou acionar ela. Liguei. Agora com o cartão RFID eu vou passar aqui nessa plaquinha, ele vai enviar o código via rede para essa placa internet, que vai chavear os relés que vão fazer o acionamento aqui do teclado frontal. E ele vai desligar a central. Então isso aqui basicamente estaria lá na frente, né? Só um pouquinho. Fui pego aqui pela central. Deixa eu só desligar aqui. O sensor de presença estava funcionando. Ok, acionado. Só um pouquinho. Deixa eu apertar o botão antes. Só um momento, já vai funcionar. Deu time out. Agora sim. Tá dando delay aqui, mas juro que é só aqui que tá dando esse delay. Primeiro às vezes demora um pouquinho. Vou esperar dar time out. 10 segundos se não me engano. Ok. Então aqui eu liguei o alarme de novo. Então fiz a leitura RFID, o Arduino interpretou isso, mandou o pacote via rede internet, pessoal. Então eu posso acionar isso de qualquer PC da casa, de qualquer celular, está na minha rede internet. Então se eu colocar uma access point na minha casa, eu tenho ela sem fio, mas claro, né, tem que proteger, né, o access point, senão você troca 6 por meia dúzia, você tem que cuidar com isso. E aí o cara te rouba a internet lá na tua casa. Então pessoal, essa é uma das soluções, deixar um sistema como esse mais bonitinho, já pronto assim, você coloca lá, passa o cartão e ele envia esse sinal e aciona a central. O segundo sistema é usando uma aplicação Android. Eu não tive experiência ainda com o desenvolvimento Android, sempre tive curiosidade, mas nunca tinha tirado tempo para isso. Ouvi falar do tal de App Inventor. É uma ferramenta fantástica, pessoal. Em cerca de 5, 10 minutos no máximo eu consegui desenvolver a aplicação que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, olha só, nós temos a interface aqui, é do MIT, né?
Basicamente uma parte dele é online e a outra parte você baixa via Java e edita na tua máquina. Então você consegue desenvolver aplicações muito fácil, muito rápido. E aqui, a parte do blog, olha só pessoal, você não precisa nem programar com... Estou incentivando o programador preguiçoso, né? Isso é muito feio. Mas é legal pessoal, é bastante simples, para quem nunca brincou com Android, é um primeiro contato muito divertido. Ok? Eu recomendo fortemente, quem nunca brincou, experimente isso aqui, depois você avança, aí você pega um clipe, claro, aí você desenvolve a sua aplicação bonitinho. Mas para ter um primeiro contato é muito legal. Aqui nós temos o evento do botão clique, que aciona aqui a URL via internet, né? Você vai estar conectado na rede, e pronto, faz um get aqui, e é o suficiente, você já aciona aquela central. E aqui é a interface, né, que foi desenvolvida, uma interface bastante simples. Vou mostrar para vocês o funcionamento dessa interface. Obrigado. Então, aqui está num tablet, né? Não foi desenvolvida para tablet específico, então está um pouquinho feia a qualidade, mas funciona. Vou apertar aqui. Só um pouquinho, estou segurando, acho que não vai funcionar. Deixa eu só... Vou esperar dar timeout. Parece que ele não está pegando o primeiro contato. Eu acho que eu fechei curto lá no fio. Só esperar um pouquinho. Ok, agora sim. Mais uma vez. Agora eu desliguei ela. Vou ligar. O último LED, acho que está ligando muito. Acho que é a umidade aqui, eu não sei, a pressão. Eu moro lá. Pressão atmosférica, só pode ser isso. Só pode ser. Só pode ser. Acho que já deu timeout. De novo. O último relé não está. Acho que está muito rápido o acionamento. De novo, é a pressão, vai por mim. Tá, funciona assim, né? Você tem que apertar a senha. Se a senha não for certa, ele meio que ficou pela metade, aí ele não interpreta, ele sempre manda de 4 em 4 dígitos, então tem que esperar dar o timeout. Ok, agora sim. Então desligou a central. Agora funcionou. Então pessoal... Opa, obrigado. Então assim, mas todas as centrais são ruins, todas as centrais são inseguras? Não, né? Como a gente viu, existem maneiras de você se precaver. Então eu não estou aqui para deixar todo mundo, oh meu Deus do céu, né? Eu estou ferrado. Não, apenas cuide, se informe. Existem algoritmos de proteção, Hopping Code, por exemplo, Hopping Code, que fazem proteção. Eles geram uma sequência única, né, com toda a transmissão. Basicamente eles criptografam o sinal e enviam sempre uma sequência única. Sistemas que usam esses algoritmos, pessoal, são seguros. Então, como vocês podem ver aqui, tem uma sequência, a transmissão é criptografada, uma chave de 64 bits. Então, há segurança sim, sem fio, há segurança nesses sistemas, mas muito cuidado na hora de comprar. Não adianta simplesmente comprar uma central de R$100, estou seguro, e enche de sensor pela casa sem fio, e aí vai dormir tranquilo. Infelizmente, não funciona. É criptografada, mas se usar o controle de remoto do amigo aqui, pode ter perigo. Isso, nesse caso você não vai conseguir ligar e desligar a sua central, né? Mas se você usar os transmissores com fio, o sistema continua funcionando. Uma vez que você acionou, está acionado. Ninguém vai conseguir interceptar você. Essa é a grande questão. Agora, se alguém, inclusive, está com o controle ligado direto, você não vai conseguir ligar e desligar. Mas não quer dizer que ele vai conseguir invadir você, se você estiver usando esse sistema aqui. Então, existe sim segurança. Então, pessoal, uma pergunta? Mais alguma pergunta? No caso da minha casa, eu tenho um alarme que provavelmente deve ter esse problema. Só que ele não tem um painelzinho ali para digitar a senha, ele só com o controle mesmo. Sim. Para eu fazer o meu controle, eu teria que conhecer o circuito do alarme para tentar simular de alguma forma? Ele não tem nenhum tipo de painel de interface? Não. Só o controle? Só cadastrar o controle lá. Eu nunca tive acesso a um sistema como esse, todos que eu comprei sempre tinha o painel. Nesse caso, você vai ter que procurar uma interface dentro da tua placa. Deixa eu mostrar aqui. Tem uma interface aqui, geralmente não é com rede como essa, mas vai ter uma interface, um barramento, tem que ter alguma saída para uma possível controle aqui externo. Tendo acesso a isso, você vai poder fazer testes, um com um, outro com outro, até saber quais, vai ser difícil, mas até saber qual botão você está acessando. De repente, se você conseguir informações com o fabricante, mas realmente não dá para ficar só no controle. A menos que você pode começar fazendo esse teste aqui para ver se o controle iria sempre o mesmo código.
É uma sugestão. Ah, tu testou ele, Era esse aqui. Aí a gente teria que ver com mais calma aqui, porque eu só vi uma transição. Se ele enviar sempre o mesmo código, aí sim. Aí você tem que ou faz isso ou troca de central. Mais alguma dúvida? É pra testar fácil esse controle aqui? Oi? Você consegue pegar aqui? Qual controle? É controle de portão. Ah, esse de portão, vamos testar rapidinho aqui então. Tá, deixa eu só pegar ele aqui. Pessoal, o controle de portão, vamos ver se esse controle está seguro ou não. Mas eu acho que não, porque eu uso igualzinho. Vamos lá? Deixa eu ver, tá ligado? Tá ligado? Ah, talvez seja fraco. É, Ele tá acendendo a luz? tá acendendo a luz, mas ou ele trabalha numa frequência diferente, mas eu desmontei igualzinho a esse, que é o que eu usei na apresentação. Talvez seja a bateria mesmo, aqui ele não está recebendo. Recebeu. Será que é esse? Alguém apertou lá atrás? Ele está recebendo, ó, está recebendo. Quem quiser fazer os testes aqui da frequência pode fazer depois. Então. Uma pergunta da central ali, no caso ali é o próprio microcontrolador que decodifica, né? Isso, da própria fabricante. Se eu for usar nem keylock da microchip, eu tenho que usar o decodificador dele separado para depois jogar Para depois enviar os dados para o microcontrolador. Isso. O problema é que normalmente o microcontrolador ele faz a análise da frequência mesmo. Então você vai ficar restrito a isso. Ele só vai funcionar com um módulo específico. Esse keylock aí é mais moderno diferente. Sim. Certo. De repente você vai ter que fazer essa interface que eu fiz aqui com o keylock. Isso, é seguro. Espero que vocês tenham gostado da palestra. Eu me diverti bastante. Foi muito boa. Parabéns, Paulo. Tá, Obrigado. Agora a gente vai ter lá o coffee. Vocês ficam à vontade ali. 3h30 a gente está voltando. 3h40 a gente dá uma